Bom dia, deixa eu fazer uma gravação aqui de 1 hora. Bom, é, então, vamos ver aqui, eu acho que esse é o melhor local para mim gravar, né? Estamos aqui próximo da curva da Jurema. E então vamos fazer aqui uma gravação assim um pouco do que temos discutido em estúdio, né? Eu sei que o Brasil inteiro, né, tá assistindo a gravação e a gente poderia colocar o tema vivendo responsavelmente, né? Ou também a vinda do reino de Deus, né? Aqui pode acontecer várias coisas, até de que mesmo temos interrompidos. Vamos ver como é que vamos sair, mas mesmo sendo interrompido, vamos ver se alguém vai querer aparecer e vamos continuar gravando. É muito importante que a gente se livre um pouco das amarras, né? Para realmente nos ligar no que interessa, né? Às vezes somos mesquinhos, medíocres, né? Tímidos, e às vezes mais ainda nos agarramos com esse tipo de atitude, das quais devemos nos desprender, né? Às vezes as pessoas querem influenciar com esse tipo de atitude, mas isso é feio, né? Isso é feio, você tem que agir responsavelmente. Deixa eu ter um banco aqui, vamos sentar aqui. E assim vamos tentar, porque nessa insegurança, às vezes mesmo no ministério, né, nós desviamos, mentimos, né, muitas vezes temos de fazer uma coisa e nós temos medo, aí nós fazemos muitas outras coisas. Muitas outras coisas como que uma compensação, mas o que tem de fazer mesmo, né, a gente acabamos nos segurando e não fazendo, né? Nessa vida a gente tem que ter uma escolha muito verdadeira para aqueles que querem de fato fazer, né, o que se deve fazer, porque às vezes você tem que lutar. Se não for uma determinação muito grande de você para fazer, né, o que tem de fazer, cedo você desvia, desiste, para. E mesmo no ministério isso acontece, nós fazemos outras coisas, né? Então é importante a gente, inspirados, né, numa libertação de Deus, acaba também gerando uma vida de responsabilidade, né? Libertos em Deus, né? Nós agimos mais responsavelmente, né? E a igreja, né, o cristão, ele deve estar dando exemplos, né? Dando exemplo, né? O mundo cria coragem muitas vezes se espelhando na igreja, né? Então é muito importante isso, né? Sermos verdadeiros, não esconder a verdade, né? Muitas vezes a gente vê, né, nos tempos antigos, que a própria igreja orgulhosamente, né, muitas vezes uma liderança orgulhosa, movida de orgulho, não se sentia confortável, na verdade. E hoje se pode ver que muitos líderes acabam se abraçando dessa forma, levando, né,
por esse caminho, né, o caminho do orgulho, e rapidamente se afastando de Deus, né, rapidamente se afastando do caminho da vida, do caminho de vida. E a gente deve buscar força naquilo que nos leva pelo caminho da liberdade, né, perseverantemente, conforme a gente vê nas escrituras, né, que se você duvida, você cai da liberdade pela insegurança, e a gente pode ver que todos os movimentos cedo eles são pegos e já levados pelo caminho os amigos passando ali, pelo caminho da insegurança, né? A gente pode ver a pressa das pessoas que não tem confiança em Deus e acaba buscando mais segurança. Então a gente, estudando as escrituras, que nos oferece o entendimento dessas coisas para andarmos livres nesses tempos, né? Baseado na confiança em Deus. Então é isso, nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, né? E para inspirar, né, o estudo, entender esses tempos, né, e poder ser exemplo, né? Podemos usar várias palavras, mas a melhor é ser exemplo. Entender um pouco dos tempos que, infelizmente, muito assim, do ministério cristão tem decaído da sua essência, dessa primeira identidade, né? Dessa missão que tem diante do mundo de esclarecer melhor o Evangelho. E um dos ministérios que muitas vezes nos vemos distantes, né, é a função profética da igreja, né, de andar junto com Deus, de ter uma visão, né, e vemos que muitas vezes falhamos, né, para o mundo o futuro está escuro, e para a igreja, porque muitas vezes negligenciamos esse ministério. Pelo medo, nós nos escravizamos, né, na religião, e nós nos escravizamos na religião e não temos fé, né, para essa liberdade de Deus. E assim acabamos não experimentando de Cristo, né? Acabamos pelo medo. Se vimos a Cristo com insegurança, com timidez, né? Então você se determinando, né, por esses tipos de situação, você não busca e acaba estando cada vez mais aquém, mais obscurecido, sendo cada vez mais irrelevante, né? Se nos determinamos por medo, nós aceitamos a Cristo, mas se o medo na manhã seguinte já nos determina, nós somos livres na fé, nessa confiança, para continuar com o Senhor, então vamos caçar uma sombra aqui. Porque não tem condição, muito quente. Então nós novamente vamos cair, né? E aqueles que seguem a Cristo se mostram fortes. Se você persevera daqui lá na frente 10 anos, 20 anos, né, se você está com Cristo, você vai se mostrar forte. Senão, você se mostra mais fraco. E existe essa disputa no mundo, os fortes e os fracos, né? Os fortes são os que estão em Cristo. Se você estiver em Cristo, você vai se mostrar forte. E não só se mostrar forte no sentido de aparecer, mas
a provisão de Deus, né, que acontece é dos que verdadeiramente estão com Ele, né? Agora, se negligenciamos, nós podemos nos agarrar a tudo, né, que não vai ser suficiente, né? Mas os que estão em Cristo, então ele se mostra com mais poder, né? Ele faz a diferença em um mundo covarde, na sua escola, no seu trabalho, né? Ele faz frente nesse novo tempo que estamos vivendo, que é preciso abrir os olhos para ele, compreender, né? Como o Senhor vem nos advertindo pelos seus profetas, né? Então, como eu estava dizendo anteriormente, muitas vezes decaímos desse ministério essencial da igreja e nada compreendemos, né? Nós escandalizamos e arredamos dessa fé, né? Nós sabemos que é uma forma que Deus conduz o seu povo em toda a história, qualquer relance, né, que fazemos, né, qualquer olhar superficial podemos ver essa influência do Senhor, mas podemos ver a atitude daqueles que se assustavam e não tinham fé, e muitas vezes nós na mesma postura. É fácil de entender então a escuridão, né, quando olhamos paralelamente a história daqueles que estavam na escuridão, fracos ou irrelevantes, daqueles que os amigos aqui, daqueles que, vamos ver se ele vai passar ou se ele vai pedir uma informação. Parece que está um pouco perdido. Daqueles que, ou é um telespectador que não tinha fé, né? Muitas pessoas, quando não tinham fé, se enrijeciam na religião. É uma paranoia que é importante ver essa distorção, né? De você não ter a fé para a verdade e engendrar naquilo que você... É uma loucura mesmo, né? Podemos ver na história de forma que nos ajuda a nos soltar um pouco. Quando vemos na história, podemos compreender para não enrijecer, para não ficar na mesma atitude. Nós podemos ver, refletir que não estava certo e hoje poder ter mais fé, né? Para nos vermos livres, andarmos nessa liberdade. Mas poder não ficar encurvando, porque não deixar o medo nos determinar. Deixa eu ver como é que está esse ponto. 10 minutos, para quem quer gravar 1 hora, a gente chega lá. Então, muito importante, a gente vê o mundo meio que dormindo em tempos muito grandes, né? Vamos dizer assim, viemos a Cristo para nada, né? A gente vê que o assédio é muito grande, mesmo quando você aceita a Cristo para rapidamente escravizar novamente, né? Vamos dizer assim, como uma história tão paralela, né? É a história dos amigos aqui. Bom dia. Então, uma história bem paralela é a dos Gálatas, né? Quando eles aceitaram a Cristo. Então, os religiosos da época já corriam todas as cidades que Paulo passava. Paulo as pessoas que convertiam, os religiosos iam lá e levavam uma carta com o regulamento do estilo de vida cristão. Paulo irritava muito com isso, porque eles nem eram cristãos, né, quem ia com essas cartas. E os cristãos muito às vezes
ingênuos ainda, não sei, né, aceitavam a carta, né, não sabia que não protegia. E então Paulo ele mandava a carta novamente falando, não, vocês não é um mandamento de Cristo, né? Apartados tais de Cristo que fazem tais coisas, os que seguem esses, né? Que eles iam com um novo regulamento, dizendo o que é o cristianismo e o estilo de vida. E eles que eram recém-convertidos estavam ainda um pouco perdidos ainda. Então para eles era algo procedente, mas Paulo, né, chamava a fé novamente e disputava muito com aqueles porque eles não queriam ver as pessoas vivas com Cristo. Então era o assédio dos religiosos que também diziam que estarem a serviço de Deus, né? Ficar na fé e na liberdade ou sujeitos à religião, né? Os religiosos, eles afirmam que está em Cristo, mas a longo prazo a gente vê que eles estão matando as pessoas, escravizando mais ainda, tirando a vida da igreja, como a gente vê que eles fazem em todos os ministérios, né? Rapidamente, como diz o pastor, né? De movimento transformam em monumento, né? Muito importante isso, decaem da fé rapidamente e em seu orgulho, presunção, atrevimento, querem de toda forma sujeitar esse Senhor sobre as pessoas e acabamos chegando na condição que estamos, né? Mas a gente deve estudar um pouco a história para ver o que aconteceu de forma a não repetir. Por exemplo, uma situação que aconteceu por muitos anos, que a Bíblia foi retirada e até hoje existe o assédio, né? Então a gente não deve abrir mão desse tesouro e lutar. E quando você tem esse conhecimento, né, você não aceita esse retrocesso. Mas se você não conhece nada, você fica ao léu, tira as escrituras, ou você fica incerto como os movimentos políticos, que as pessoas ficam apenas assistindo em pé sem saber de nada, né? Quando você entende essas coisas, então você acaba revoltando, relutando. Temos diante de nós a liberdade. Quando você decai da fé, se condiciona à escravidão novamente, né? E aprendemos pela história que todas as conquistas foram através de luta. Se nós baixamos a guarda, todo aquele sistema de opressão, de escravidão sobre nossas famílias, nossos filhos, voltam novamente, né? Então, se nós entendemos, nós mantemos-nos nessa liberdade. E vemos, né, na história que o povo de Deus, os judeus, alguns povos eram muito entendidos dessas coisas e acabavam ajudando muito o mundo no rumo à libertação, né, a se manter realmente não em uma condição de escravos, né, né, e muitas vezes isso tem por base a visão do futuro. Quanto mais você sabe o futuro, você vê coisas que contrariam. Quando você está bem apegado ao futuro, né, você tem uma visão de Deus, do futuro, você aproxima o seu coração dessas coisas, nessa direção, e não aceita facilmente ser desviado, né? Você não aceita ser facilmente, você guarda aquilo no coração, tem um norte no secreto do seu coração, aquela direção, e
e você sabe qual que são as conversas procedentes, né? Essa é uma forma de Deus, como eu estava dizendo, guiar o seu povo, como podemos ver na vida de Abraão, que o Senhor chega a lhe falar quase 500 anos à frente, né? Isso lhe dava o norte para direcionar a sua vida, né? E muitas vezes nós temos pouca atenção, né? E é um dos motivos que andamos perdidos, né? Como estava falando, existe uma conspiração que muitas vezes a gente tem que ter a consciência para destruir, né? As investidas são extremas e nós não podemos ser tão ingênuos, né? Temos que ter essa consciência, como diz o pastor, da batalha espiritual, que toda situação por trás tem uma investida maligna, por exemplo, contra o ministério profético, contra a desestruturação da igreja, como diz o pastor, a despir os santos, né, da sua estrutura, do seu chamado, né? Então descaracterizar. Então, vários outros valores, vamos dizer assim, tirar a sua armadura, o escudo da fé, a espada, e despir mesmo, né? Despir mesmo. E, então a gente tem que ter essa consciência dessa luta. Se não, você é muito perdido, você não sabe, você aceita tudo, né? E, então é possível, às vezes, na congregação você observar que existe essa luta para retirar o ministério, se fechar para essa forma de Deus trabalhar, né, no meio do seu povo. E essa estratégia, esse modo, tanto no governo, tanto na igreja como no governo, a gente vê acontecer, né? Tanto no governo como a gente vê esse paralelo, a investida ser bem similar. Então, o povo que já é malhado em alguma experiência, cedo ele resiste, né, isso. Agora, se você for ingênuo, essa investida vai tendo sucesso, com pouca coisa derruba, você é derrubado. Ela vai conseguindo ter todo sucesso, né? Ela, muitas vezes eu observo que a conversa errada começa na televisão, como diz, né, um ditado, vamos ver até aonde que vai, né? Então, muitas vezes começa a primeira conversa, mas quando você tem a experiência, você já resiste na primeira conversa. Agora, quando Bom dia. Quando uma geração é ingênua demais, então ela é a primeira pedra, né? Quanto mais ela é resistente, e pode ser que ela triunfe e não caia, né? Muitas, por exemplo, o que se consegue aqui pode não conseguir com outro povo, não sei, ir lá no sul, ir lá no norte, né? E não conseguir, né? Outros países, e achar assim, o Brasil ser mais ingênuo, mais fácil de derrubar, serem mais bobos, mais atrasados, mais fáceis, né, de serem vencidos. Bom dia. Então, é importante ter essa atenção, porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus, mas se você não tiver o discernimento, aceita Jesus para seguir o diabo, né? Podemos ver, né, como eu costumo escrever, muito isso ocorreu na história, muito tempo, às vezes, a igreja separada de Deus, né, como vemos na história. E será que vamos continuar na mesma direção, né? Será que não vamos acordar, né? Aqui eu acho que não passa gente tão frequentemente, senão esse som.
Mas então é isso, é importante não sermos tímidos, né? Muitas vezes as pessoas são tímidas até para trabalhar, né? Então nós não podemos ser um povo tão bobo, né? Tão atrasado. Não, temos que ser para frente, crentes, gostar de jogar bola e não ficar só nos enfiando num jugo de escravidão, né? Que isso é safadeza. Tem que ser muito sem vergonha para ficar tão de graça, parar com essa pobreza, não é isso? Eu estou de frente pro sol, deixa eu mudar aqui. De costa, a câmera está de frente. E, então, normalmente, é a igreja, né, que fala, que chama, né, que tem a fé para novas atitudes. Quando verdadeiramente com Deus. Agora, se for um cristão medíocre demais, né, mesquinho demais, né, que abandona os próprios filhos, né, e quer ainda que você rie, deve estar sem cérebro na cabeça. Vamos conhecer um outro local aqui. Vamos comigo nessa tarde. Opa, tarde, 9h30 da manhã. Vamos conhecer uma outra área aqui, fazer 1 hora de gravação. Vamos lá. Bom dia. Então é muito feio essa atitude da igreja, que deve se envergonhar, ter um pouco mais de consciência para com o mundo, né? E ser de fato Deus que nos faz questão, porque se você aceita o Senhor para logo ir para a escravidão, a gente pode ver que em outras regiões já se evoluíram de entender que isso não está certo. Se você não tem fé para fazer o que se tem de fazer, não faça o que não tem nada a ver. Aprenda um pouco, né? Outras regiões do mundo, vamos dizer, aprenderam, né? E quando nós nos separamos da história sem um conhecimento, né, então a gente nos vê naquela atitude ainda, né? É como se plantar numa técnica de agricultura. Quando você compreende, você vai explorar aquela técnica. Mas quando você se separa desse conhecimento, né, dessas descobertas, ou mesmo as rejeita, você continua ainda pelo o modo errado, o modo mais difícil, né? Você está procurando a porta, a pessoa descobre e mostra a porta, né? Então você estranhamente não entra, né? Parece, né? Então, né, a escolha de fé é nossa. Agora, se nós aceitamos a Cristo, né, não temos fé para ser, é importante, porque é como tentar tirar a água de uma fonte seca. Você vai ficar tentando a vida toda e a água está bem do lado. Então é importante compreender essas situações de nossa cabeça, né? Então, né, se nós perseveramos na atitude errada, é porque
na verdade nós não queremos, nós... Então é para essa fé que Deus busca nos libertar a cada dia, busca o homem nesse sentido, como podemos ver no caminhar da civilização, né? Aquela fé para estar de pé, como o pai que insiste com a criança, né? Para estar de pé e fica pelejando com ela, e muitas vezes ela se determina pelo medo e muito insegura. Insegura, então ela não levanta, às vezes nós observamos a aventura de outros, nós mesmos não temos fé para ficar de pé, né? E nós achamos que vão cair e ficamos esperando, e na verdade quem tem morrido somos nós, né? Então é preciso evoluir, se livrar dessa desconfiança tão dessa desconfiança tão forte, né? Tão excessiva. Então vamos conhecer aqui outra parte mais bonita ainda dessa dessa praia, e é isso, é importante estarmos nessa fé, tanto para viver a liberdade como para inspirar, né, inspirar o mundo nessa liberdade. Se a igreja for tímida e ela mesma vai pelo caminho do medo, né, é uma contingência que vemos na história, e quando nós nos desligamos da história, não refletimos no que aconteceu para fazer diferente, a história se repete. Então vamos conhecer esse local maravilhoso aqui. Deixa eu podia aproveitar que o sinal abriu, mas vamos gravar aqui. Uma região linda. Aí eu poderia gravar assim, né? É isso aí, é tão importante vivermos essa liberdade como chamar o mundo para essa liberdade, né? Para esse tempo, uma liberdade que nossos pais sempre quiseram, né? E nunca tiveram. Vamos estudar um pouco aqui a história, né? Nesses minutinhos que nos restam aqui, uma meditação histórica de uma liberdade que hoje temos e que nossos pais sonharam, né? Nós viemos de um tempo na Europa, né? Em que não havia liberdade, não havia direito, era sufocante mesmo aquele período, né? Tanto de forma estatal como religioso, o excesso a reduzir o homem de forma tão opressora. E quando a América se iniciou, parece que finalmente houve uma oportunidade para essa liberdade, para o direito, para a vida, porque de toda forma se investia contra a liberdade, e chegava e jogava tudo para cima, e escravizava, sujeitava. Era um tempo infernal, né? A Europa nesse período, que é bom nós estudarmos, e isso não foi alguns anos, não. Foi por toda a história, né? Nunca existiu a liberdade, claro. Nunca existiu a civilidade.
Então, por milhares de anos, né? Ali no ano de 1500, quando se descobriu a América, foi um marco histórico para a liberdade, um dos pilares que se construía por mais civilidade, por recusa de organização de governo nesse sentido. Parece que o povo mais livre é que veio, né? O povo que havia sofrido a perseguição, né? Encontraram então na América essa esperança, né? De viver a sua fé, né? Então é muito importante nós estudarmos isso, mas parece que ao mesmo tempo em que temos a liberdade também foi saindo o desejo, né, por viver essa fé, né? Nos separamos desse período e até esquecemos, né, daqueles sonhos e assim não usamos dessa liberdade, né? Dessa liberdade. Até uma contingência que se estuda muito se está essa liberdade ameaçada, né? Muitos pastores chegam a dizer que é possível que se inverta. Nos locais que hoje tem perseguição, tenha liberdade, e nos locais que tem liberdade venha a ter perseguição, né? Não sei se isso é com relação ao Ocidente, se podemos perder a liberdade em nosso país, né? E parece, né, que sempre houve uma forma diferente de assediar essa liberdade. Muitas vezes nós temos grande medo e ainda existe uma grande investida, né, contra essa liberdade, uma insegurança contra os livres, né? Muitas vezes os políticos, né, de qualquer câmara mesmo, né, municipal, são inseguros com a verdade, né? Qualquer ordem, né, é inseguro, então se tem a liberdade quando ninguém a quer, parece. Se efetivamente a fizermos, quanto mais nos esforçamos na verdade, mais inseguro vamos dizer assim, né, e separados da história. Então é uma combinação perfeita para um colapso, né? Um colapso, uma investida, muitas vezes de um mal entendido. As pessoas já usam como motivo porque parece que são mesmo levadas, né? Então elas já, mesmo sem uma verificação, né, por uma superstição, num mundo onde a vida não é valor, né? Mata-se como, né, as pessoas, assim, qualquer problema a resposta é mata e não está nem aí, lança, por exemplo, ou seja, né, um sistema de extermínio sem menor sentimento, né? Será que deixamos de ser humanos, né? Tá muito bonito essa praia e é isso, é importante nós cristãos vivermos essa liberdade, né? Nós estamos nessa fé e ao mesmo tempo dar graça ao mundo para essa confiança. Tempo de tanta bom dia, tanto medo, tanto paranoia, né? Tanta insanidade. Bom dia. Então a igreja deve fazer a diferença, né? Se realmente está com Deus, né? Se realmente está em Cristo, está livre nessa comunhão, né? É algo que assim, nós cristãos não compreendemos muito bem. Vamos ver quantos minutos nós temos de gravação. Vai para 1 hora, 40 minutos. Num tempo que
que nós cristãos não compreendemos muito bem essa salvação, essa comunhão, né? Vamos dizer assim, nós aceitamos a Cristo, mas bastante desorientados, né? Não fomos bem alicerçados na fé, né? Aceitamos a Cristo para servir uma religião, né? Eu estava escrevendo um artigo esses dias que muitas vezes nós criticamos a Igreja Católica porque ela faz discípulos, né, fiéis ao Papa, né, e não verdadeiramente a Cristo. E em alguma proporção nós podemos ver isso em nós, em qualquer ministério, né, também cria-se os ministérios com regionais e fiéis ao regional, e não sem conhecimento nenhum de Deus, né, temos essa converter, mas nós mesmos não estamos bem alicerçados de formas a alicerçar outros de forma que realmente sejam ligados em Cristo, sejam discípulos de Cristo e não discípulos de outros homens, né? Uma coisa que Paulo, os apóstolos, Pedro falavam quando a igreja queria os servir e os entronizar, né? Catequizar, e eles falavam, de forma alguma, nós somos